Eu morri dançando. Bem, não exatamente. Deixe-me explicar melhor. Eu morri um dia depois de dançar. Mas foi a dança que me matou. A última apresentação. O último show. O último sorriso forçado para as câmeras enquanto o meu coração literalmente se despedaçava dentro do peito. 8 de agosto de 1955. Programa de televisão do Jimmy Durante. Eu tinha 46 anos. Usei o vestido de sempre, aquele cheio de paetês, brilhante, colorido, brasileiro. Coloquei as plataformas de 15 centímetros que destruíam os meus pés. Prendi a cesta de frutas na cabeça, bananas, abacaxis, laranjas, aquele chapéu ridículo que o mundo inteiro conhecia. E dancei, sambei, rebolei. Fiz as palhaçadas que os americanos esperavam. A brasileirinha engraçadinha, a latina exótica, a bonequinha tropical. No meio da apresentação, senti uma dor aguda no peito, tão forte que quase caí. As pernas bambearam, a visão escureceu por um segundo, mas continuei. Porque era isso que Carmen Miranda fazia, continuava, sempre. Não importava o que custasse. Terminei o número, sorri, acenei, as câmeras desligaram e desabei, ali mesmo, no chão do estúdio, inconsciente. Levaram-me para casa. O médico veio, disse que era ataque cardíaco, leve. Que eu precisava descansar, parar de trabalhar, cuidar da saúde. Mas como eu podia parar? Eu tinha contas a pagar, contratos a cumprir, uma imagem a manter, um Brasil inteiro nas costas. Então deitei na cama, dormi poucas horas e na madrugada de 5 de agosto, o coração parou de vez. 46 anos, no auge da fama, na solidão da casa vazia em Beverly Hills, a menina mais famosa do mundo, a brasileira que conquistou Hollywood. A pequena notável morreu sozinha, no escuro, longe da família, longe do Brasil, longe de tudo que realmente importava. Mas antes dessa última noite, antes do último suspiro, antes do coração cansado desistir, houve uma vida extraordinária, uma vida que começou na pobreza absoluta de Portugal e terminou no topo do mundo. Uma vida de música, dança, alegria fabricada e tristeza real. O meu nome é Maria do Carmo Miranda da Cunha, mas o mundo me conhece como Carmen Miranda, a pequena notável, a Brazilian Bombshell, a mulher do Tutti Frutti Hat. E esta é a minha história. A história real, não a versão açucarada que Hollywood vendeu, não o mito da latina feliz que dançava o tempo todo, mas a história da menina pobre que virou rainha, da imigrante que conquistou a América, da mulher que sorria para o mundo enquanto chorava sozinha no quarto. A história de como o sucesso pode ser a mais cruel das prisões e como morrer famosa pode ser tão solitário quanto morrer anônima. Preparem-se, porque essa história não é só sobre música e dança, é sobre o preço que pagamos por nossos sonhos, o peso que carregamos quando representamos um país inteiro, a solidão que vem quando você se torna símbolo em vez de pessoa. Esta é a história de Carmen Miranda, e ela vai partir o coração de vocês, assim como partiu o meu. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Inscreva-se no canal As Vozes da História e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Comente abaixo o que mais te surpreendeu até aqui. Qual parte dessa trajetória você quer ver nos próximos capítulos? Compartilhe este vídeo com quem também ama a história e quer conhecer os bastidores do Brasil. Eu nasci em 9 de fevereiro de 1909, em Marco de Canaveses, uma cidadezinha no norte de Portugal. Não nasci no Brasil como muita gente pensa. Não nasci carioca. Nasci portuguesa, imigrante. O meu pai, José Maria Pinto da Cunha, era barbeiro. A minha mãe, Maria Emília Miranda, era dona de casa. Família pobre, muito pobre. Daquelas que às vezes não tinha o que comer no jantar. Eu era a segunda filha. A minha irmã Olinda tinha nascido antes.
Depois de mim vieram mais 4. Cecília, Aurora, Oscar e Amaro. 6 bocas para alimentar com o dinheiro de uma barbearia pequena, num povoado onde ninguém tinha dinheiro. O meu pai olhava para nós, 6 crianças pequenas, famintas, sem futuro, e tomou a decisão mais corajosa da vida dele: emigrar para o Brasil. O Brasil, nos anos 1910, era terra de oportunidades. Pelo menos era o que diziam. País novo, crescendo, precisando de trabalhadores. Café, borracha, indústrias nascendo. Se você trabalhasse duro, podia prosperar. Ou pelo menos era a promessa. Em 1910, quando eu tinha apenas 10 meses de idade, embarcamos num navio em Lisboa. 3ª classe. Porão. Apertados com centenas de outros imigrantes portugueses, italianos, espanhóis. Todos fugindo da pobreza europeia. Todos sonhando com a América do Sul. A viagem durou semanas. Enjoo constante. Comida ruim. Cheiro de suor e vômito. Bebês chorando. Inclusive eu. A minha mãe me contou anos depois que quase morri naquela travessia. Febre alta. Desidratação. Ela rezou todos os dias para que eu sobrevivesse. E sobrevivi. Teimosa desde o berço. Chegamos ao Rio de Janeiro em março de 1910. O porto fervilhando, centenas de imigrantes desembarcando, calor absurdo, porque era verão no Brasil, e nós estávamos acostumados com o frio português. Língua diferente. Português do Brasil era mais cantado, mais solto que o nosso, e a gente não tinha nada. Literalmente nada. As roupas do corpo, algumas malas velhas e esperança. Muita esperança. O meu pai arranjou trabalho como barbeiro no bairro da Lapa, centro do Rio, região movimentada, cheia de botecos, prostíbulos, malandros e boêmios. Não era o bairro mais nobre, mas tinha vida, tinha movimento, tinha possibilidades. Alugamos um quartinho minúsculo, todos juntos. 6 crianças e 2 adultos, num espaço do tamanho de um banheiro moderno. Dormíamos amontoados. Às vezes passávamos fome. A minha mãe fazia milagre com um punhado de arroz e feijão. Mas mesmo na miséria, tinha algo que a gente não tinha em Portugal. Esperança. Porque ali no Rio, se você trabalhasse muito, se você se esforçasse, podia melhorar de vida, podia subir, podia sonhar. E eu? Eu era criança. Brincava nas ruas da Lapa, descalça, suja, livre. Ouvia os músicos tocando nos botecos, via as mulatas sambando. Sentia a batida do tambor entrando pelo corpo. Aquilo entrava em mim como se fosse sangue. A música, o ritmo, o rebolado. Não era educação formal, era osmose. Era o rio me educando pela rua, pelo ouvido, pelo corpo. Com 7, 8 anos, eu já cantava. Não profissionalmente, só brincando. Mas a minha voz era diferente, aguda, penetrante, cheia de energia. Quando eu cantava na rua, as pessoas paravam para ouvir. Essa menina tem talento, diziam os vizinhos. Essa menina vai longe. A minha mãe sorria, orgulhosa, mas também preocupada, porque talento sem dinheiro não levava a lugar nenhum. E a gente não tinha dinheiro nem para sapato, quanto mais para aulas de canto. Então a vida continuou. A escola, quando dava para ir, porque às vezes tinha que trabalhar. O trabalho, desde cedo, vendendo laranjas na rua, ajudando a mãe com costuras, qualquer bico que aparecesse. A sobrevivência. Mas dentro de mim crescia algo, uma vontade, uma necessidade de cantar, de brilhar, de ser mais do que mais uma imigrante pobre na multidão do Rio. Eu não sabia ainda como. Não sabia que um dia o mundo inteiro saberia o meu nome, que Hollywood me chamaria, que eu usaria frutas na cabeça e seria a artista mais bem paga da América. Eu só sabia que tinha fogo dentro, e que esse fogo ou me consumiria, ou me elevaria. Não havia meio termo. Com 13 anos, algo importante aconteceu. O meu pai conseguiu abrir a própria barbearia. Pequena, simples, mas era nossa. Não éramos mais funcionários,
éramos proprietários. E a barbearia ficava na Travessa do Comércio, no centro do Rio. Área comercial, movimentada, muitos clientes e, mais importante, muitos músicos frequentavam. Compositores, cantores de rádio, gente do meio artístico. Eu ficava lá ajudando, varria o chão, organizava as coisas e cantava. Enquanto trabalhava, cantava. Músicas que ouvia no rádio, marchinhas de carnaval, sambas. Os clientes paravam o que estavam fazendo para me ouvir. Menina, você canta muito bem. Com essa voz, você devia estar no rádio. Você já pensou em ser cantora profissional? Eu ria, envergonhada, porque ser cantora parecia sonho impossível. Cantoras eram mulheres ricas, educadas, não meninas imigrantes pobres que mal tinham terminado a escola primária. Mas a semente estava plantada. E sementes, quando regadas pela necessidade e pelo talento, crescem. Em 1926, eu tinha 17 anos, magra, baixinha, só 1,52 m de altura, mas cheia de energia, cheia de vida e cheia de ambição. Foi quando conheci Josué de Barros, compositor, músico, empresário. Ele era cliente regular da barbearia do meu pai. E um dia, me ouviu cantando enquanto varria o chão. Parou, olhou para mim. Menina, você tem representante? Representante? Eu não sabia nem o que era isso. Empresário, alguém que cuida da sua carreira artística. Eu não tenho carreira artística, senhor. Eu trabalho aqui. Ele sorriu. Ainda não tem. Mas vai ter. Se você deixar, eu vou te ajudar a virar cantora profissional. O meu coração disparou. Era isso. Era a chance. A porta se abrindo. O destino batendo. Mas a minha mãe ficou horrorizada. Maria, você não vai ser cantora. Isso não é profissão para moça de família. É coisa de mulher da vida. Nos anos 1920 no Brasil, cantoras eram vistas como prostitutas, especialmente cantoras de rádio, de cabaré. Mulher decente ficava em casa, casava, tinha filhos, não subia em palco para rebolar para homens. Mas eu não queria ser mulher decente. Ou melhor, eu queria ser decente, mas também queria ser livre, queria cantar, queria brilhar, queria mais do que a vida de pobreza e anonimato que me esperava. Mãe, eu disse, segurando as mãos dela, eu nasci para isso, eu sei que nasci para isso. Por favor, me deixa tentar. Ela olhou nos meus olhos, viu determinação, viu fogo, viu que eu ia fazer de qualquer jeito, com ou sem a permissão dela. Então suspirou. Tudo bem, mas você vai continuar morando aqui, vai continuar sendo moça de família. E se isso der errado, você volta para a barbearia e nunca mais falamos nisso. Eu abracei ela, chorando, rindo. Não vai dar errado, mãe. Eu prometo. Não vai dar errado. E não deu. Ou melhor, deu tão certo que acabou me matando. Mas isso vem depois. Josué de Barros me levou para fazer um teste na Rádio Sociedade, a primeira rádio do Brasil. Eu estava tremendo, suando, nervosa como nunca. O que eu canto? Perguntei. O que você quiser, o que você sabe. Eu pensei. E escolhi uma marchinha de carnaval popular, alegre, animada, brasileira. Abri a boca e cantei. A voz saiu forte, limpa, cheia de gingado. Eu não tinha técnica formal, não tinha aulas de canto, mas tinha alma, tinha ritmo, tinha brasilidade. Quando terminei, o diretor da rádio estava sorrindo. Contratada. Você começa a semana que vem. Assim, simples, direto, sem complicação. Eu tinha 17 anos, era 1926. E Carmen Miranda, embora ainda me chamasse Maria, tinha acabado de nascer profissionalmente. Os primeiros anos foram de aprendizado. Cantava na rádio. Ganhava pouco, uma miséria na verdade. Mas estava construindo nome, construindo reputação. O público gostava, especialmente do jeito que eu cantava sambas e marchinhas. Com molejo, com alegria genuína. Não era impostada, era natural.
Era eu sendo eu. E o Brasil dos anos 1920 estava descobrindo a própria identidade. O samba estava deixando de ser música de negro para virar música nacional. O carnaval estava se consolidando como a maior festa do país. E eu estava ali, na crista da onda, cantando as músicas que definiam o novo Brasil. Em 1929, eu tinha 20 anos. Gravei o meu primeiro disco, Não Vá-se Embora, uma marchinha carnavalesca. Fez sucesso moderado, o suficiente para me estabelecer. Em 1930, gravei Tá Aí, Pra Você Gostar de Mim. Essa sim estourou. Virou hit absoluto. Carnaval de 1930 foi meu. Todo mundo cantando a minha música. Todo mundo sabendo quem era Carmen Miranda. Sim, já tinha adotado o nome artístico, usando o sobrenome da minha mãe, Miranda, porque soava mais brasileiro que Cunha. De repente, eu não era mais a menina pobre da Lapa. Era estrela. Era celebridade. Era a voz do Brasil. E eu tinha 21 anos. Mas o sucesso trouxe coisas que eu não esperava. Coisas boas e ruins. As boas. Dinheiro. Pela primeira vez na vida, tinha dinheiro de verdade. Pude tirar a família da pobreza. Comprei casa melhor. Dei conforto para os meus pais. Ajudei os meus irmãos. As ruins, inveja, ciúme. E principalmente, a solidão que vem com a fama. Porque quando você vira símbolo, para de ser pessoa. As pessoas não te veem como Maria. Te veem como Carmen, como ícone, como fantasia. E eu queria ser amada, queria ser Maria. Mas o mundo só queria Carmen. Isso ia me destruir, aos poucos, ano após ano, até o coração literalmente não aguentar mais. Mas em 1930, eu ainda não sabia. Ainda estava no começo. Ainda acreditava que fama era bênção pura. Ainda não tinha entendido que era também maldição. Se está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Os anos 1930 foram meus. Completamente meus. Não é arrogância dizer isso. É simplesmente o fato. Eu dominei o rádio brasileiro como ninguém antes ou depois. Em 1930, depois do sucesso de Tá Aí, virei a cantora mais requisitada do Brasil. Todos os compositores queriam que eu gravasse as músicas deles. Todas as rádios me queriam nos programas. Todos os bailes, festas, eventos queriam Carmen Miranda. E eu disse sim para tudo. Porque vinha da pobreza. Porque tinha medo que o sucesso fosse passageiro. Porque precisava garantir que a minha família nunca mais passasse fome. Então trabalhei. Meu Deus, como eu trabalhei! 3, 4 apresentações por dia. Gravações de manhã, rádio à tarde, shows à noite, sem parar, sem descansar. O meu corpo era jovem, aguentava, mas já estava plantando as sementes da destruição que viria depois. Em 1932, conheci o homem que mudaria minha vida profissionalmente, Dorival Caymmi. Ele era compositor baiano, jovem, talentosíssimo. Tinha acabado de chegar no Rio. E me trouxe uma música. O que é que a baiana tem? Sentei para ouvir. Ele tocou no violão. Cantou com aquela voz macia dele. E eu soube. Imediatamente soube. Aquela música era especial. Tinha magia. Tinha brasilidade profunda. Tinha alma. Eu quero gravar, disse antes mesmo dele terminar. Mas tem uma coisa, Dorival disse. A música fala sobre baiana, sobre as roupas, as joias, o jeito de ser. Você teria que se vestir como baiana para cantar. E foi aí que nasceu o visual que me definiria para sempre. Fui pesquisar. Fui ao mercado de Salvador mentalmente, porque ainda não tinha visitado, mas conhecia pelas histórias. Estudei como as baianas se vestiam, as saias rodadas coloridas, as blusas brancas de renda, os turbantes elaborados, as pencas de balangandãs, aquelas joias barulhentas que tilintavam quando andavam. E criei a minha versão. Mais teatral, mais colorida, mais... Porque eu era artista. Não estava tentando ser autêntica. Estava criando personagem. Estava transformando cultura em performance. Gravei O que é que a baiana tem?
em 1939. E quando apareci no rádio, depois no palco, vestida de baiana estilizada, foi sensação absoluta. O Brasil inteiro enlouqueceu, porque eu tinha pego o símbolo da cultura afro-brasileira, as baianas, as mães de santo, a herança africana, e tinha colocado no palco principal. Tinha dignificado, tinha celebrado. Claro que alguns críticos reclamaram. Isso não é baiana de verdade. Isso é caricatura. Isso é apropriação. Mas o povo amou, porque viram que era homenagem, era celebração, era orgulho brasileiro. E eu tinha encontrado a minha identidade visual, a roupa que usaria, com variações, pelo resto da carreira. Mas vamos voltar um pouco, porque tem algo importante que aconteceu antes disso. Algo pessoal, algo doloroso. Em 1933, eu me apaixonei. O nome dele era Mário Cunha. Não era parente. Cunha é sobrenome comum. Ele era dentista, bonito, charmoso. E eu caí de cabeça. Pela primeira vez na vida, senti que alguém me via como Maria, não como Carmen. Ele não ligava para a fama, não queria nada de mim além de mim mesma. Namoramos. E eu achei que tinha encontrado o meu final feliz. Casar, ter filhos, ser normal, ser apenas mulher, não símbolo. Mas aí veio a escolha. A escolha que toda mulher de sucesso enfrenta mais cedo ou mais tarde. Mário disse: Carmen, quando a gente casar, você vai parar de cantar, né? Vai cuidar da casa, dos filhos. E o meu coração gelou. Parar de cantar? É claro, mulher casada não trabalha, especialmente não no palco, cantando para multidões. Não é decente. Ali estava a escolha: amor ou carreira, família ou sonho, Maria ou Carmen. E eu escolhi Carmen. Terminei o noivado. Chorei por semanas, porque eu o amava, realmente amava. Mas amava mais a música, amava mais o palco, amava mais a liberdade. E paguei o preço. Porque nunca mais encontrei amor assim. Nunca mais permiti. Porque sabia que qualquer homem, eventualmente, pediria a mesma coisa. Escolha entre mim e a carreira. E eu sempre escolheria a carreira. Sempre. Em 1935, fiz a minha primeira viagem internacional, Argentina, Buenos Aires, para uma série de shows. Foi revelação, porque até então eu só tinha cantado para brasileiros. Mas ali, em Buenos Aires, o público era misto, argentinos, uruguaios, chilenos. E eles amaram. Percebi algo importante. A minha música, o meu estilo, tinha apelo além do Brasil. Tinha algo universal na alegria brasileira que eu transmitia. Voltei com ideias, com ambição maior. Se a Argentina me amava, quem mais me amaria? O mundo era grande e eu queria conquistá-lo. Em 1938, fiz o primeiro filme brasileiro. Alô, Alô Brasil! Cinema era novidade no país e eu estava lá, protagonizando, cantando na tela grande. O filme foi sucesso moderado, mas mostrou algo importante. Eu tinha carisma para a câmera. A minha energia, que explodia nos palcos, também funcionava no cinema. Em 1939, fiz Banana da Terra. Foi nesse filme que cantei O que é que a baiana tem? Pela primeira vez, vestida com o figurino completo. E foi esse filme que mudou tudo. Porque quem assistiu a Banana da Terra? Lee Schubert, empresário americano, produtor da Broadway. Ele estava no Rio em férias. Foi ao cinema sem expectativa nenhuma e me viu na tela, cantando, dançando, rebola que rebola. Sorriso enorme, energia contagiante. E pensou, essa mulher precisa estar na Broadway. Lee Schubert me procurou, por meio de agentes, tradutores, proposta formal. Miss Miranda, eu quero levar você para Nova York, para se apresentar na Broadway, no espetáculo Streets of Paris. Salário de $3.000 por semana. $3.000 por semana. Em 1939. Era fortuna. Era mais do que eu ganhava em 6 meses no Brasil. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre o sonho. Broadway, Nova York,
América, o palco mais importante do mundo. Todos me aconselharam a ir. Carmen, essa é a chance da sua vida. Você vai conquistar a América. Vai ser a maior estrela do mundo. Mas eu tinha medo. Medo de deixar o Brasil. Medo de fracassar. Medo de perder a identidade. Porque eu era brasileira. A minha música era brasileira. Como isso funcionaria na América? A minha mãe, sempre sábia, disse: Maria, você nasceu em Portugal, mas se tornou brasileira. Agora vai para a América, mas continuará brasileira. Porque brasileiro não é onde você está, é quem você é. Então aceitei. Assinei o contrato. Em maio de 1939, embarquei num navio com destino a Nova York. Levei comigo 6 músicos brasileiros. Porque se ia cantar na América, cantaria música brasileira, autêntica. Não ia mudar para agradar os gringos. Ou pelo menos era isso que eu achava. Logo descobriria que a América tinha outros planos para mim. O navio atracou em Nova York em 4 de maio de 1939. Eu tinha 30 anos. Estava no auge da beleza. Pequena, sim, 1,52, mas com energia de gigante. Sorriso que iluminava, olhos cheios de vida. Nova York era avassaladora. Arranha-céus enormes, multidões, carros por todo lado. Tudo rápido, barulhento, gigante e frio. Meu Deus, como era frio! Eu, acostumada com o calor do Rio, estava congelando mesmo em maio. Mas não tinha tempo para frio. Tinha ensaios. O espetáculo estrearia em 19 de junho. Tinha menos de 2 meses para aprender o show, adaptar ao palco americano, estar pronta. Os ensaios foram difíceis, porque os produtores americanos tinham ideias muito específicas sobre como eu deveria ser. Mais exótica, diziam, mais tropical, mais latina. Mas eu sou brasileira, eu protestava. Não sou latina genérica, sou especificamente brasileira. Para o público americano, é tudo a mesma coisa. México, Brasil, Argentina, tudo tropical, tudo latino. Doía ouvir isso, porque era ignorância. Era redução da minha cultura complexa a estereótipos simples. Mas eu precisava do trabalho, precisava do salário. E, honestamente, parte de mim queria provar que podia conquistar a América. Então cedi. Um pouco. Aceitei usar figurinos mais exagerados. Aceitei colocar mais frutas no turbante. Não só flores como as baianas reais usavam, mas frutas também. Bananas, abacaxis, morangos. Era ridículo. Era, mas era memorável. E na Broadway, memorável vale mais que autêntico. Em 19 de junho de 1939, estreava The Streets of Paris no Broadhurst Theatre. Eu estava aterrorizada. Vomitei 3 vezes antes de entrar no palco. As mãos tremiam, o coração disparado. E se eles não gostarem? Perguntei ao Josué, meu empresário que tinha vindo comigo. E se eles rirem de mim? Eles vão rir, ele disse. Mas vão rir com você, não de você. Você tem que fazer eles rirem. Faz parte. A cortina subiu, a música começou e eu entrei. Vestida como baiana estilizada, turbante gigante com frutas, saia rodada colorida, balangandãs tilintando, platform shoes de 15 centímetros e cantei. Mamãe, eu quero, em português. Depois, o que é que a baiana tem? Também em português. Não traduzi, porque a música brasileira tinha que ser em português. Era parte da autenticidade. O público ficou confuso nos primeiros segundos. Não entendiam as palavras, mas entendiam a energia, o ritmo, o sorriso, a alegria contagiante. E então começaram a aplaudir, depois a gritar, depois a pedir bis. Quando saí do palco, estava chorando, de alívio, de alegria, de orgulho. Tinha funcionado. Contra todas as probabilidades, tinha funcionado. Os jornais do dia seguinte foram unânimes. Brazilian Bombshell Explodes on Broadway. Carmen Miranda is a sensation. The lady in the Tutti Frutti hat steals the show. Tutti Frutti hat. O chapéu de frutas,
Foi o crítico do New York Times que inventou o apelido. E grudou. Para sempre. De uma hora para outra, eu era a sensação de Nova York. Todos queriam me ver. Todos queriam conhecer. Convites para festas, jantares, eventos. Revistas querendo entrevistas. Fotógrafos me seguindo. E Hollywood prestou atenção, porque se eu era sucesso na Broadway, podia ser sucesso no cinema também. Em agosto de 1939, 3 meses depois da estreia, recebi proposta da 20th Century Fox. Contrato de cinema. 7 anos. Salário inicial de $5.000 por semana. 5.000 por semana! Era riqueza inimaginável. Era mais do que a maioria dos americanos ganhava em um ano. Como recusar? Não podia. Então aceitei. Assinei. E em janeiro de 1940, mudei-me para Los Angeles, para Hollywood, para a fábrica de sonhos, para o lugar onde me transformariam definitivamente em símbolo, em caricatura, em ícone. E onde, sem que eu soubesse ainda, começariam a matar Maria. Aos poucos. Filme após filme, até sobrar apenas Carmen, apenas a máscara, apenas a personagem. Hollywood, em 1940, era o centro do universo do entretenimento. Era onde sonhos se tornavam realidade, onde pessoas comuns viravam estrelas, onde o impossível acontecia todos os dias nas telas prateadas. Mas também era uma máquina que pegava seres humanos e os transformava em produtos, em commodities, em fantasias vendáveis. E eu estava prestes a ser processada por essa máquina. O meu primeiro filme em Hollywood foi Down Argentine Way, lançado em outubro de 1940. E já começou com um problema, o título. Down Argentine Way, lá na Argentina. Mas eu era brasileira, cantava músicas brasileiras, representava o Brasil. Reclamei com os produtores. Eu sou do Brasil, não da Argentina. Por que o filme é sobre a Argentina? Eles me olharam como se eu fosse criança inocente. Carmen, querida, para o público americano tanto faz. América do Sul é tudo a mesma coisa. Argentina, Brasil, México, é tudo down there. É tudo exótico, é tudo tropical. Mas não é, eu insisti. Brasil e Argentina são completamente diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, músicas diferentes. O público não sabe e não se importa. Você é a latina gostosinha que canta músicas engraçadinhas. É isso que eles querem ver. E ali estava, a verdade nua e crua. Eu não era Carmen Miranda, artista brasileira. Eu era a latina, intercambiável, genérica, estereótipo. Mas o que eu podia fazer? Rasgar o contrato? Voltar para o Brasil? Desistir do sonho? Não. Engoli o orgulho, coloquei o sorriso e fiz o filme. Down Argentine Way foi um sucesso estrondoso. Público americano adorou, críticos adoraram, o estúdio adorou. E eu me tornei propriedade da 20th Century Fox, propriedade valiosa, porque tinha encontrado uma fórmula que funcionava. A latina exótica que cantava, dançava e fazia americanos rirem. O problema é que fórmula é prisão. Quando encontram algo que funciona, repetem. De novo, e de novo, e de novo, até matar. Entre 1940 e 1946, fiz 14 filmes. 14, em 6 anos. E todos eram praticamente o mesmo filme. Eu entrava como alívio cômico, a amiga engraçadinha da protagonista branca. Cantava 2 ou 3 músicas, fazia algumas piadas com sotaque. Desaparecia. Fim. Nunca fui protagonista. Nunca tive história de amor. Nunca fui pessoa completa na tela. Era apenas o tempero latino, o comic relief tropical. Os títulos dizem tudo. That Night in Rio, 1941. De novo, o Rio, mas eu fazendo o papel genérico. Weekend in Havana, 1941. Agora era Havana. Cuba, nem era Brasil. Springtime in the Rockies, 1942. The Gang's All Here, 1943. 4 Jews in a Jeep, 1944. Mesma personagem, mesmo figurino. Mesma função,
fazer americanos rirem da latina exótica. E sabe o que era pior? Funcionava. Eu fiz sucesso. Fiquei rica. Fiquei famosa. Em 1945, eu era a mulher mais bem paga de Hollywood. Ganhava mais que qualquer atriz americana. Mas a que custo? O figurino se tornou mais exagerado a cada filme. Começou com as roupas de baiana estilizadas. Depois, adicionaram mais frutas no turbante. Depois, mais joias. Depois, as plataformas ficaram mais altas. Depois, as saias ficaram mais curtas. Até que eu virei caricatura. Paródia de mim mesma. A Lady in the Tutti Frutti Hat deixou de ser pessoa e virou costume. Fantasia. Piada. As crianças americanas se vestiam de Carmen Miranda no Halloween. Programas de comédia faziam imitações exageradas de mim. Comediantes usavam sotaque forçado e fingiam cantar em português, que na verdade era só gemo legume lemeguele sem sentido. E eu tinha que sorrir. Tinha que fingir que achava engraçado, porque reclamar seria não ter senso de humor. Seria ser difícil de trabalhar. Então sorria. Sempre sorria. Carmen Miranda sorria. Maria chorava sozinha no quarto, mas ninguém via Maria. A solidão em Hollywood era sufocante. Eu morava em mansão enorme em Beverly Hills. Linda, cara, vazia, acordava sozinha. Tomava café sozinha, ia para o estúdio sozinha, voltava sozinha, dormia sozinha, tinha milhões de fãs, mas não tinha amigos de verdade. Porque como fazer amigos quando você é símbolo? Quando as pessoas te veem como Carmen, não como Maria? As atrizes americanas me tratavam com educação fria. Eu não era uma delas. Era a estrangeira, a exótica, a que falava inglês com sotaque. Os atores? Alguns tentaram me seduzir, porque eu era exótica, porque queriam dizer que tinham dormido com Carmen Miranda. Mas nenhum me via como parceira romântica de verdade. Nenhum me apresentava para a família. Nenhum falava em casamento. Eu era boa para diversão, não para compromisso sério. E os brasileiros em Los Angeles? Poucos. E os que tinha me olhavam com mistura de orgulho e ressentimento. Orgulho porque eu estava representando o Brasil. Ressentimento porque estava fazendo isso de forma caricata. Você está envergonhando o Brasil, alguns diziam. Essas roupas ridículas, essas músicas bobas, você está fazendo os americanos pensarem que somos palhaços. Doía ouvir isso. Porque eu estava tentando levar a cultura brasileira para o mundo. Mas tinha que passar pelo filtro de Hollywood. E esse filtro distorcia tudo. Em 1940, o governo brasileiro percebeu algo. Eu era soft power. Eu era propaganda. Eu estava fazendo milhões de americanos pensarem sobre o Brasil, cantarem músicas brasileiras, se interessarem pela cultura brasileira. Getúlio Vargas, o ditador brasileiro na época, era esperto. Ele entendeu que eu era útil politicamente. Especialmente porque os Estados Unidos estavam cortejando o Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial. Queriam o Brasil como aliado contra o eixo. E eu era a ponte. Eu era a brasileira que os americanos amavam. Então, o governo me usou. Me deram títulos honorários, me convidaram para eventos oficiais, me colocaram em campanhas de propaganda do governo. Eu aceitei. Porque amava o Brasil. Porque queria ajudar. Porque achei que estava servindo o meu país. Mas isso me transformou em alvo. Porque ditadura tinha opositores. E opositores começaram a me ver como colaboradora do regime. Carmen Miranda vende a alma para Vargas, escreviam jornais de oposição. Artista servindo ditador. Não importava que eu não fosse política. Não importava que eu só quisesse cantar. O fato de aceitar honras do governo me marcou. Mas o pior ainda estava por vir. O pior aconteceria em 1940, na minha volta triunfal ao Brasil. Em julho de 1940, depois de um ano nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, para uma série de shows, para rever a família, para pisar novamente na terra que eu amava. Pensei que seria recebida como heroína.
como a menina pobre do Rio que conquistou a América, como orgulho nacional. Estava completamente enganada. O cassino da Urca estava lotado. Elite carioca, sociedade, imprensa. Todos queriam ver a Carmen Miranda que voltava de Hollywood. Subi no palco vestida com o figurino americano. O turbante enorme com frutas, as plataformas altíssimas, as joias exageradas, o visual que tinha feito sucesso em Hollywood. Comecei a cantar e imediatamente senti que algo estava errado. O público estava frio, gelado, nenhum aplauso caloroso, nenhum grito de aprovação. Terminei a primeira música. Silêncio constrangedor. Alguns aplausos esparsos, educados, obrigatórios. Tentei a segunda. O que é que a baiana tem? A música que tinha me lançado. E então começaram as vaias. Sim, vaias. Americanizada, gritaram. Vendida. Gringa. Eu parei de cantar. O microfone quase caiu da minha mão. Olhei para a plateia. Rostos hostis, olhares julgadores. Tentei falar, explicar. Eu sou brasileira. Sempre fui. Sempre serei. Então por que está vestida assim? Alguém gritou. Por que está fazendo palhaçada para gringo? Não consegui terminar o show. Saí correndo do palco, chorando, destruída. Nos bastidores, a minha mãe me abraçou. Eles não entendem, filha. Não entendem que você está abrindo portas. Mas eu estou. Eu soluçava. Estou fazendo o Brasil ser conhecido no mundo. Estou fazendo os americanos amarem a nossa música. Eu sei, mas para eles você mudou. Você não é mais a Carmen Miranda deles. Você é a Carmen Miranda dos americanos. E ela estava certa, porque em um ano eu tinha me transformado. Não por escolha, mas por necessidade. Hollywood me transformou, e o Brasil não reconhecia mais o resultado. Os jornais no dia seguinte foram brutais. Carmen Miranda esqueceu o Brasil. Estrela americanizada é vaiada no cassino. Carmen Miranda, a que se vendeu. Doeu mais do que qualquer coisa que tinha acontecido em Hollywood, porque eram os meus compatriotas, o meu povo, me rejeitando. Escrevi uma resposta, uma carta aberta publicada nos jornais. Ficou famosa. Dizia: quando saí do Brasil, eu tinha um vestido de baiana, um pandeiro e uma vontade enorme de vencer. Voltei com um baú cheio de dólares, sucesso internacional e o orgulho de ter levado o nome do Brasil para onde nenhum brasileiro tinha chegado antes. E vocês me vaiam? Então, muito bem. Eu entendo. Eu mudei. Mas mudei porque tinha que mudar. Porque Hollywood exigiu. Porque a América esperava. Fiz escolhas que achei certas. E se vocês não aprovam, tudo bem. Mas saibam, lá fora, quando falam do Brasil, pensam em Carmen Miranda. Pensam em samba. Pensam em alegria. E isso fui eu que plantei. A carta não mudou muita coisa. Os críticos continuaram criticando. Mas alguns entenderam. Entenderam que eu estava pagando preço. Entendendo que não era fácil. Terminei a temporada no Brasil com um sentimento amargo. Amor e ódio misturados. Saudade e alívio quando embarquei de volta para os Estados Unidos. Porque, ironicamente, Hollywood tinha virado mais lar do que o Brasil. Pelo menos lá, sabiam o que esperar de mim. Sabiam qual Carmen Miranda queriam. E eu podia entregar sem julgamento. Mas a dor da rejeição brasileira nunca saiu. Carregei pelo resto da vida. A sensação de que tinha decepcionado meu povo. A culpa de ter vendido a cultura por dinheiro americano. Não era verdade. Eu nunca vendi nada. Apenas adaptei. Apenas sobrevivi. Apenas tentei existir em dois mundos simultaneamente. Mas explicação não importa quando a ferida já foi aberta. Eu voltei para Hollywood diferente, mais cínica, mais cansada, mais consciente de que nunca seria totalmente aceita. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. No Brasil era americana demais. Nos Estados Unidos era latina demais. Não tinha lar.
Não tinha lugar. Era eternamente estrangeira em todo lugar. E continuei fazendo filmes. Porque era o que sabia fazer. Porque precisava do dinheiro. Mesmo rica, tinha família enorme dependendo de mim. Porque não sabia ser outra coisa, além de Carmen Miranda. Mas a alegria tinha ido embora. O sorriso era cada vez mais forçado. A performance cada vez mais automática. Maria estava morrendo. E Carmen estava se tornando fantasma, repetindo os mesmos movimentos, cantando as mesmas músicas, usando as mesmas roupas, ano após ano, filme após filme, show após show, até o corpo não aguentar mais. Os anos 1940 passaram numa neblina de trabalho constante. Filmes, shows, apresentações, gravações, entrevistas, sessões de fotos, sem parar. Nunca parar. Porque parar significava pensar. E pensar significava sentir. E sentir significava desmoronar. Então eu não parava. Mas o corpo humano tem limites. E a mente também. E aos poucos, muito aos poucos, eu estava chegando nos meus. Em 1947, algo que eu tinha jurado nunca fazer aconteceu. Eu me casei. O nome dele era David Sebastian, produtor de cinema, americano. Bonito, charmoso, mais novo que eu. Ele tinha 29, eu tinha 38. Conheci ele num set de filmagem. Ele me cortejou e insistiu. E depois de anos sozinha, de solidão esmagadora, eu cedi. Maria. Ele me chamava de Maria, não de Carmen. E isso era bom, era refrescante. Você não precisa ser Carmen comigo. Pode ser apenas você. Acreditei. Quis acreditar. Casei achando que tinha encontrado alguém que me amava como pessoa, não como personagem. Estava enganada. A lua de mel durou 3 meses. Depois, começaram as brigas. David queria controlar a minha carreira. Você precisa fazer filmes melhores, ele dizia. Papéis melhores, não essas palhaçadas. São essas palhaçadas que pagam as contas, eu respondia. Inclusive as suas. Ele odiava isso. Odiava que eu ganhasse mais. Odiava que eu fosse mais famosa. Odiava que onde quer que fôssemos, as pessoas me reconheciam e o ignoravam. O ego dele não aguentava. E tinha mais. Ele queria que eu parasse de mandar dinheiro para a família no Brasil. Você não é banco, ele reclamava. Seus irmãos são adultos, podem trabalhar. Eles trabalharam a vida inteira, eu gritava. Agora é a minha vez de ajudar, é o mínimo que posso fazer. As brigas ficaram piores, mais frequentes, mais cruéis. E então descobri que ele estava me traindo, com a minha secretária, na minha própria casa. Divorciamos em 1949. 2 anos de casamento, 2 anos de ilusão, 2 anos de me sentir idiota por ter acreditado que alguém podia me amar de verdade. Você é impossível de amar, Carmen, ele disse quando assinou os papéis. Você não é mulher, você é máquina, você é marca. Não sabe ser esposa, só sabe ser estrela. As palavras doeram mais do que a traição, porque tinha verdade nelas. Eu realmente não sabia mais como ser apenas mulher. Tinha passado tanto tempo sendo Carmen Miranda que Maria tinha desaparecido quase completamente. Depois do divórcio, algo em mim quebrou. Não dramaticamente, não de uma vez, mas como rachadura em parede. Pequena no começo, mas se espalhando, crescendo, até a estrutura toda ficar comprometida. Comecei a beber mais, não muito, nunca fui alcoólatra, mas o suficiente para suavizar as bordas, para tornar a solidão mais suportável. Comecei a tomar remédios, barbitúricos para dormir, anfetaminas para acordar, analgésicos para a dor constante nos pés. Anos usando plataformas de 15 centímetros tinham destruído os meus pés. E comecei a perceber algo terrível. Hollywood estava me esquecendo. Em 1948, a 20th Century Fox não renovou o meu contrato. Depois de 8 anos, de 14 filmes, de milhões ganhos para o estúdio, simplesmente me descartaram. O público quer coisas novas, explicaram.
O seu tipo de filme não é mais tão popular. O meu tipo de filme, musicais coloridos, escapismo, alegria fabricada. Tinha funcionado durante a guerra. As pessoas precisavam de diversão, de esquecimento. Mas agora, pós-guerra, queriam algo diferente, mais sério, mais realista. E eu? Eu era relíquia. Era dos anos 40, estava ultrapassada. Tinha 39 anos. Na vida normal seria jovem. Mas em Hollywood, para a mulher, era velha, era acabada. Outros estúdios não me quiseram. Ofereceram papéis pequenos, pontas, participações especiais. Nada protagonista, nada digno. Recusei, porque ainda tinha orgulho. Ainda era Carmen Miranda diabos. Não ia fazer figuração. Então virei para o palco. Para os shows ao vivo, cassinos em Las Vegas, clubes noturnos, apresentações particulares para ricaços. Pagavam bem, mas era descida. Todo mundo sabia, incluindo eu. As apresentações ficaram mais difíceis, fisicamente difíceis. Os figurinos pesavam quilos, literalmente. O turbante com frutas, 5, 6 quilos na cabeça. As joias, mais 2, 3 quilos. As plataformas, 15 centímetros de altura, difíceis de equilibrar. E eu tinha que dançar, sambar, rebolar. Com tudo isso no corpo, com os pés destruídos, com as costas doendo. Mas o show tinha que continuar. Sempre tinha que continuar. Então eu tomava mais remédios. Analgésicos antes de subir no palco. Anfetaminas para ter energia. Bebida para coragem. Barbitúricos depois para conseguir dormir. Era ciclo vicioso. E eu sabia. Mas não conseguia parar. Em 1953, encontrei o segundo amor. Ou achei que era amor. O nome dele era David Sebastian. Não, espera, esse foi o primeiro. Confundo os nomes às vezes. O segundo foi... Na verdade, houve vários. Depois do divórcio, tentei preencher o vazio com homens. Muitos homens. Produtores, músicos, empresários. Até um toureiro espanhol, acreditem. Mas nenhum ficava. Porque eu era Carmen Miranda. E ninguém ama símbolo. Pessoas dormem com símbolos, mas não amam. E eu? Eu ficava cada vez mais sozinha, cada vez mais vazia, cada vez mais dependente dos remédios para sentir qualquer coisa. A família começou a notar. A minha mãe, sempre perceptiva, percebeu nas raras vezes que voltei ao Brasil. Maria, você não está bem. Ela disse numa visita em 1954. Você está magra demais, está pálida, está exausta. Estou bem, mãe. Menti. Só cansada. É muito trabalho. Então pare de trabalhar tanto. Você já tem dinheiro, já provou o que tinha que provar. Venha para casa. Descanse. Eu quis dizer sim. Quis largar tudo. Voltar para o Rio. Viver em paz. Ser apenas Maria de novo. Mas não consegui. Porque Carmen Miranda não podia simplesmente desaparecer. Tinha contratos. Tinha obrigações. Tinha imagem a manter. E, honestamente, tinha medo. Medo de descobrir que sem Carmen eu não era ninguém. Que Maria tinha morrido há tanto tempo que não sobrara nada para salvar. Então voltei para os Estados Unidos. Voltei para os shows. Voltei para a solidão dourada de Beverly Hills. Em 1954, a televisão começou a me chamar. Shows de variedades, programas de entrevistas, apresentações especiais. Era diferente do cinema. Mais íntimo, mais cru. A câmera chegava perto, mostrava as rugas que começavam a aparecer, a exaustão nos olhos, a tristeza por trás do sorriso. Mas eu fiz, porque precisava, porque era o que tinha. O programa do Ed Sullivan, do Jimmy Durante, participações aqui e ali. Sempre a mesma coisa. Entrava, cantava 2 músicas, fazia umas piadas com sotaque, saía. O público aplaudia, educadamente. Mas não era o mesmo. Não era a histeria dos anos 40. Era respeito nostálgico. Era, lembra da Carmen Miranda? Não era, olha, a Carmen Miranda. Era óbvio para todos. A minha tinha passado. E então, veio 1955. O ano que seria o último. Janeiro
Fevereiro, março, shows em Las Vegas, apresentações em clubes noturnos. O corpo cada vez mais cansado, o coração, literalmente o coração, começando a dar sinais. Dores no peito, falta de ar, palpitações. Fui ao médico, ele fez exames, olhou para mim com cara séria. Miss Miranda, o seu coração está fraco, muito fraco. Você precisa parar de trabalhar, precisa descansar. Se continuar nesse ritmo. Se continuar o quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Você vai ter ataque cardíaco e pode ser fatal. Acenei, agradeci, saí do consultório e não parei. Porque não sabia como parar. Porque Carmen Miranda não parava. Carmen Miranda continuava até cair. Os meses seguintes foram de negação. Negação que estava doente. Negação que estava acabando. Negação que o fim estava próximo. Continuei trabalhando. Mais remédios para aguentar. Mais bebida para esquecer. Mais maquiagem para esconder a palidez. Em julho, fiz apresentação em Nova York. Subi no palco. Comecei a cantar. No meio da música, tudo girou. As luzes se multiplicaram. As pernas bambaram. Desmaiei. Ali mesmo, no palco, na frente de centenas de pessoas. Levaram-me para o hospital. Internaram. Soro. Exames. Médicos falando baixo entre si. Você precisa parar, disseram de novo. Completamente. Aposentar. Ou vai morrer. Não posso, respondi. Tenho contratos. Tenho obrigações. Miss Miranda, sua vida está em jogo. Minha vida? Dei risada amarga. Minha vida acabou há anos. O que sobrou é só Carmen. E Carmen não pode parar. Eles não entenderam. Como poderiam? Como explicar que eu tinha deixado de existir? Que era apenas performance andante? Que parar significaria enfrentar o vazio de uma vida desperdiçada? Saí do hospital contra a orientação médica. Voltei para Los Angeles. Voltei para a casa vazia em Beverly Hills. E em agosto, aceitei fazer uma apresentação no programa do Jimmy Durante. Por que aceitei? Porque precisava do dinheiro. Não. Eu tinha dinheiro suficiente. Aceitei porque não sabia dizer não. Porque era o que Carmen Miranda fazia. Porque a alternativa era ficar sozinha em casa, pensando na própria mortalidade. Então fiz. Coloquei o figurino pela 1000ª vez. Prendi o turbante de frutas pela 1000ª vez. Calcei as plataformas que destruíam os pés pela 1000ª vez. E dancei. Sambei. Sorri. Pela última vez. O que passei pela cabeça naquele momento, quando a dor no peito veio e eu soube que era o fim. Pensei na minha mãe, na menina pobre de Portugal, na imigrante que chegou ao Brasil sem nada, na cantora que conquistou o mundo, na mulher que morreu sozinha. Pensei, foi isso? Foi para isso que tudo aconteceu? Para morrer aos 46 em frente a câmeras, fantasiada de palhaça tropical, enquanto americanos riem. Mas mantive o sorriso. Até o último segundo, porque era o que Carmen Miranda fazia. Quando as câmeras desligaram, desabei. Desmaiaram-me. Levaram para casa. E na madrugada, o coração parou. Simples assim. Cansou de bater. Decidiu que tinha aguentado o suficiente. Desistiu. Como eu tinha desistido por dentro há anos. O sol nasceu em 5 de agosto de 1955 e eu não estava mais lá para vê-lo. Carmen Miranda tinha morrido e com ela, finalmente, Maria encontrou paz. Ou pelo menos é o que eu gostaria de acreditar. Vocês sabem o que é mais estranho sobre morrer? É que você não desaparece realmente. Não quando você é ícone. Não quando você virou símbolo. Eu morri em 5 de agosto de 1955. Mas Carmen Miranda nunca morreu. Continua viva, em museus, em documentários, em imitações de drag queens, em festas de Halloween, em referências da cultura pop. A mulher morreu, mas a máscara é eterna. E eu não sei se isso é bênção ou maldição. A notícia da minha morte percorreu o mundo em horas. Manchetes em todos os jornais. Carmen Miranda
Dead at 46, Estados Unidos. Morre Carmen Miranda, a Brazilian Bombshell, Inglaterra. Carmen Miranda, La Reina del Samba, falece, América Latina. E no Brasil? No Brasil foi outra coisa. O país parou. Literalmente parou. Lojas fecharam. Escolas suspenderam aulas. O rádio tocou apenas músicas minhas e marchas fúnebres. O mesmo Brasil que me vaiou em 1940, agora chorava minha morte em 1955. A mesma gente que me chamou de vendida, agora me chamava de heroína nacional. É engraçado como a morte transforma tudo. Como perdoam na morte o que condenaram na vida. O meu corpo foi embalsamado em Los Angeles. Vestiram-me com um dos meus vestidos de baiana. Não coloquem o turbante de frutas. Isso seria ridículo demais até para Hollywood. Mas me vestiram com dignidade, com respeito. E então me levaram para o Brasil, para casa, para o Rio de Janeiro que eu tinha deixado 15 anos antes como estrela e para onde voltava como defunta. O avião pousou no aeroporto Santos Dumont. Ironia, voltar pelo aeroporto com o nome de outro ícone brasileiro que morreu quebrado. Centenas de milhares de pessoas esperavam. Nas ruas, no aeroporto, por toda a rota do cortejo. Não exagero. 500 mil de pessoas, 500 mil, querendo ver, querendo tocar o caixão, querendo se despedir. O cortejo foi do aeroporto até o cemitério São João Batista. Quilômetros de gente, chorando, gritando meu nome, jogando flores. Carmen, Carmen, Carmen. E eu pensava, de onde quer que eu estivesse observando? Onde vocês estavam quando eu precisava? Quando eu estava sozinha em Beverly Hills morrendo de solidão? Onde estava esse amor? Mas eu entendia. Porque amor póstumo é fácil, não custa nada, não exige nada. É só sentimento puro, sem complicação de lidar com pessoa real. Me enterraram no mausoléu da família, no cemitério São João Batista. Túmulo bonito, digno, com uma estátua da Virgem Maria. Porque, apesar de tudo, eu tinha sido criada católica. Tinha fé. Mesmo quando tudo mais tinha desabado, a fé permanecia. O funeral durou 3 dias. 3 dias de filas quilométricas, de gente passando para ver o caixão, de lágrimas e lamentos. Políticos fizeram discursos. Carmen Miranda foi embaixadora do Brasil no mundo. Ela levou a nossa cultura para todos os cantos. Ela nos fez orgulhosos de ser brasileiros. E eu queria gritar: mas vocês me vaiaram, vocês me chamaram de vendida, vocês me rejeitaram, quando eu estava viva. Mas mortos não gritam, apenas observam. E entendem que hipocrisia é parte da natureza humana. Nos meses após a minha morte, algo curioso aconteceu. Começaram a investigar, a questionar. Como ela morreu tão jovem? Por quê? A verdade saiu aos poucos. O trabalho excessivo, os remédios, o estresse, o coração fraco que os médicos tinham alertado e que eu ignorei. E então veio o julgamento póstumo. 2 lados, 2 narrativas. Narrativa 1. Coitada da Carmen. Hollywood a explorou, a transformou em caricatura, a matou de tanto trabalhar. É culpa dos americanos. Narrativa 2. Carmen se matou. Trabalhou até a morte por ganância, por fama, por não saber parar. É culpa dela própria. Qual estava certa? Ambas. Nenhuma. A verdade era mais complicada. Sim, Hollywood me explorou. Pegou a minha cultura e transformou em commodity vendável. Me reduziu a estereótipo. Me fez repetir a mesma personagem 14 vezes. Mas eu deixei. Porque precisava do dinheiro no começo. Porque gostava da fama depois. Porque não sabia ser outra coisa no final. Então a culpa é compartilhada. Hollywood por explorar. Eu por permitir. O público por consumir. Todos éramos cúmplices. A minha família ficou destruída, especialmente a minha mãe, Dona Maria Emília. Ela tinha 75 anos quando eu morri. Tinha me visto sair de Portugal como bebê, crescer no Brasil como menina pobre, virar estrela,
conquistar o mundo e morrer sozinha em terra estrangeira. Que mãe merece enterrar a filha? Especialmente filha que morreu não de acidente ou doença inevitável, mas de exaustão, de trabalhar até literalmente morrer. Eu deveria ter insistido mais, ela disse no velório chorando. Deveria ter forçado ela a parar, a voltar para casa, a descansar. Mas ninguém podia ter me forçado, porque eu era teimosa. Sempre fui, desde o berço até o túmulo, teimosa. A minha mãe viveu mais 9 anos. Morreu em 1964. Dizem que nunca se recuperou completamente da minha morte. Que parte dela morreu comigo naquele agosto de 1955. E eu carrego essa culpa, onde quer que esteja, porque fui filha egoísta. Priorizei a carreira sobre a família, o sucesso sobre o amor, Carmen sobre Maria. Os anos seguintes à minha morte foram de mitificação. Eu virei lenda, santa, ícone intocável. Escreveram livros sobre mim, fizeram documentários, músicas homenagem, museus dedicados à minha memória. A casa da família Miranda em Botafogo virou museu. Museu Carmen Miranda, cheio dos meus figurinos, dos meus discos, das minhas fotos. Turistas visitam até hoje. E o que vem? Vem Carmen. Vem os vestidos coloridos, os turbantes de frutas, as plataformas altíssimas. Vem a performance, a fantasia, o show. Mas não vem Maria, porque Maria não está lá. Maria foi apagada, substituída, esquecida. E talvez seja melhor assim, porque Maria era triste, Maria era solitária, Maria era humana demais para ser ícone. Hollywood não me esqueceu, mas transformou a minha memória em outra coisa. Filmes sobre a minha vida foram feitos. Carmen Miranda, Bananas is My Business, 1995. Documentário interessante, honesto sobre as contradições da minha vida. Atrizes tentaram me interpretar, algumas bem, outras horrivelmente, todas lutando com o mesmo problema. Como interpretar símbolo? Como dar humanidade à caricatura? E as imitações? Meu Deus, as imitações! Drag queens do mundo inteiro fazem Carmen Miranda, exagerando o que já era exagerado, transformando performance em paródia de paródia. É homenagem? É zombaria? É as duas coisas? Não sei. Mas sei que toda imitação tira mais um pedaço da pessoa real. Torna mais mítica, menos humana. Mais símbolo, menos mulher. O Brasil moderno tem relação estranha comigo. Orgulho misturado com vergonha. Orgulho porque fui brasileira que conquistou Hollywood, que levou o samba para o mundo, que fez os gringos prestarem atenção no Brasil. Vergonha porque a forma como fiz isso, as roupas exageradas, o comportamento exótico, o estereótipo tropical, faz muitos brasileiros modernos torcerem o nariz. Ela reforçou estereótipos, criticam. Ela fez os americanos pensarem que todo brasileiro anda com banana na cabeça. E tem razão. Eu realmente contribuí para estereótipos. Não por mal, mas porque era o que Hollywood queria. E eu dei o que eles queriam. Então a pergunta é: vale a pena ser lembrada se a lembrança é distorcida? Vale a pena ser ícone se o ícone não representa quem você realmente era? Não sei a resposta, mas sei que, dado a escolha entre ser esquecida ou ser lembrada incorretamente, a maioria escolheria ser lembrada, incluindo eu. Vou contar algo que nunca contei, algo sobre os últimos momentos, quando o coração parou, quando a escuridão veio, quando a consciência começou a escorregar. Não vi túnel de luz, não vi Deus, não vi paraíso ou inferno. Vi o Rio de Janeiro, a Lapa da minha infância, a barbearia do meu pai, a rua onde brincava descalça. Vi a minha mãe jovem, sorrindo, cantando enquanto cozinhava, feliz na pobreza porque tinha família, tinha amor, tinha o suficiente. E vi a menina que eu era, Maria, pequena, magra, cheia de sonhos, olhando para o céu e pensando: um dia eu vou ser estrela, um dia vou brilhar. E quis dizer para aquela menina: não faça isso, não persiga esse sonho.
Ele vai te dar tudo e tirar tudo ao mesmo tempo. Vai te fazer rainha e prisioneira. Vai te tornar imortal e te matar aos 46. Mas a menina não ouviria, porque sonhadores nunca ouvem. Eles sonham, e perseguem, e pagam o preço, e não se arrependem até ser tarde demais. Se eu pudesse voltar, se pudesse viver de novo, faria diferente? Parte de mim diz, sim, escolheria amor sobre fama, família sobre carreira, Maria sobre Carmen, viveria vida simples, casaria, teria filhos, envelheceria com dignidade no Rio de Janeiro cercada de netos. Mas outra parte, a parte honesta, diz não, faria tudo igual, porque eu nasci para aquilo, para cantar, para brilhar, para ser mais do que imigrante pobre podia sonhar ser. O sucesso me matou. Sim, mas também me deu vida, vida extraordinária, vida que impactou milhões, vida que importou. Então talvez valesse a pena, mesmo com a solidão, mesmo com a dor, mesmo com a morte precoce. Pelo menos é o que digo para justificar as escolhas que não posso desfazer. Hoje, décadas após a minha morte, ainda apareço, em lugares estranhos, de formas inesperadas. Festivais de cinema mostram os meus filmes. Jovens que nunca me viram viva assistem The Gang's All Here e riem das roupas ridículas. E depois, pesquisam, aprendem, entendem que tinha mais na história. Músicos sampelam as minhas canções. DJs misturam o meu samba com eletrônico. Hip hop brasileiro faz referências. A minha voz, aquela voz aguda, enérgica, continua soando. E a cada carnaval no Rio, alguém se fantasia de Carmen Miranda. Com o turbante de frutas, com as plataformas, com o sorriso enorme. É apropriação? É homenagem? É memória? É as três coisas. E eu aceito. Porque é o que tenho. É a imortalidade que me foi dada. Não como pessoa, mas como símbolo. Quero terminar falando diretamente com vocês. Com quem está ouvindo? Com quem está aprendendo a minha história agora? Eu sei o que estão pensando. Coitada da Carmen. Explorada. Sozinha. Morta jovem. Que tristeza. E é tristeza. Não vou fingir que não é. Mas também foi glória. Foi conquista. Foi uma menina imigrante pobre, virando uma das mulheres mais famosas do mundo. Foi música brasileira tocando em todos os continentes. Foi sonho realizado ao máximo. Então não me tenham pena apenas. Tenham admiração também. Porque eu fiz o impossível. Fiz o que ninguém tinha feito antes. Sim, paguei preço alto. Altíssimo. A minha própria vida. Mas deixei marca. Deixei legado. Deixei milhões de pessoas conhecendo o samba, conhecendo o Brasil, conhecendo a alegria que só a nossa cultura tem. E isso vale mais do que vida longa e esquecida. Pelo menos é o que preciso acreditar. Porque a alternativa, acreditar que desperdicei tudo por nada, é insuportável. Então aqui estou, 70 anos morta, mas ainda lembrada, ainda discutida, ainda relevante de forma estranha. O corpo apodrece, a fama desbota, mas o impacto cultural, esse permanece. Toda vez que alguém fala Brazilian Bombshell, toda vez que alguém coloca fruta na cabeça, enfesta a fantasia. Toda vez que o samba toca em país estrangeiro, toda vez que brasileiro se orgulha de levar a cultura para o mundo. Eu estou lá, fragmentada, distorcida, mas presente. É imortalidade imperfeita. É legado complicado. É vida transformada em mito que não faz justiça completa à mulher real. Mas é o que tenho. E com o tempo, aprendi. Se é que mortos aprendem a aceitar. Se existe céu, estou lá agora. E finalmente, não preciso usar as plataformas. Não preciso carregar frutas na cabeça. Não preciso sorrir quando quero chorar. Posso ser apenas Maria, apenas a menina de Portugal, apenas a mulher que queria ser amada como pessoa, não adorada como ícone. E de lá, às vezes olho para baixo, para o Brasil, para o mundo, e vejo o que restou de mim. Vejo os museus, os filmes, as imitações,
as referências, o legado confuso e contraditório. E sussurro. Isso não sou eu, não completamente, mas é parte, e parte é melhor que nada. Então usem, celebrem, critiquem, analisem, imitem, façam o que quiserem com Carmen Miranda. Porque Carmen Miranda nunca foi totalmente minha. Foi do público, da cultura, do mundo. Mas Maria foi minha. E Maria finalmente descansa. A última coisa que quero dizer é para os sonhadores, para os que têm fome demais, para os que querem brilhar. Persigam os sonhos. Absolutamente persigam. Não deixem o medo vencer. Não deixem a pobreza definir. Não deixem os limites dos outros serem os seus limites, mas lembrem-se, sucesso tem preço, fama tem custo, glória exige sacrifício. E o maior sacrifício é frequentemente você mesmo, a pessoa que você era, a simplicidade que tinha, a paz que conhecia. Então perguntam a si mesmos, vale a pena trocar paz por glória, trocar amor por fama, trocar vida longa por vida intensa? Não tenho resposta certa. Cada um decide por si. Eu decidi. Escolhi a glória. Paguei o preço. E morreria fazendo a mesma escolha. Porque no final das contas, o que importa não é quanto tempo você viveu. É o quanto você viveu no tempo que teve. Eu tive 46 anos. Mas vivi como poucos vivem em 80. Conquistei o que poucos conquistam em 2 vidas. Brilhei de forma que poucos brilham nunca. E se tivesse que fazer tudo de novo? Faria exatamente igual, porque eu fui, sempre serei Carmen Miranda, a pequena notável, a Brazilian Bombshell, a mulher do Tutti Frutti Hat, a menina de Portugal que conquistou o mundo e morreu sozinha, mas nunca esquecida, para sempre. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente o que achou e compartilhe com quem também ama a história. Até o próximo vídeo.